Neste primeiro vídeo, vamos tratar das configurações básicas da calculadora científica. O que isso implica? Implica em a gente conseguir configurar o número de casas decimais que o meu resultado pode indicar, como que esse número vai ser representado, se ele vai ter vírgula ou ponto, e se o número está em graus ou não, vários tipos de configurações. Vou então começar mostrando ela. Você, para fazer essa configuração, seja no aplicativo de calculadora científica do celular ou até mesmo na máquina, você vai apertar na tecla Mod, que ela geralmente vai ficar nesta localidade aqui. Viu onde fica a tecla Mod e aperta. Nesta primeira a gente tem a opção 1, 2 e 3, ou seja, de acordo com o número que vai aparecer aqui, isso vai funcionar até para as demais configurações, ok? De acordo com esse número, você vai clicar aqui no seu teclado 1, 2 ou 3 para selecionar a configuração que você deseja. A primeira, ela indica o quê? Comp, que significa cálculos aritméticos básicos. Para quem vai utilizar a calculadora científica e até os vídeos dessa série de vídeos, eu vou utilizar sempre essa tecla número 1. Então, quando tiver configurado para cálculos aritméticos básicos, aperta Mod e 1. Os demais, eles focam o quê? Em desvio padrão, cálculo de regressão, e isso é um pouco mais aprofundado e específico, e não vai ser o foco desses vídeos, ok? Configuramos então para a opção de cálculos aritméticos básicos, então podemos fazer uma outra configuração, que você pode clicar na tecla Mod 2 vezes. Aqui eu cliquei 3, mas é questão desse simulador em específico, ok? Temos a opção 1, 2 e 3 novamente, e a opção 1 me diz o quê? Me diz que a configuração que eu vou colocar nos meus cálculos vai ser em 10, ou seja, em graus. Quando você for calcular seno, cosseno, tangente ou outros valores, os resultados vão ser sempre contabilizados como se fossem graus. O 2 é rad, e é o que já indica mais ou menos essa sigla, que é em radianos. A gente consegue visualizar isso nos estudos da geometria e também em cálculo, que existe uma diferença entre calcular em graus e em radianos. E o terceiro é em grad, ou seja, clicou na opção, vai aparecer na parte superior da sua tela um Dzinho, que significa radiano, e assim sucessivamente, ok? Então eu vou voltar aqui para 10, que vai ficar um Dzinho ali, e pronto. Temos ainda outras configurações. Uma dica, eu vou explicar aqui as configurações básicas e você ainda consegue ir explorando na sua calculadora científica sem problema algum. Então, ó, se clicarmos mais uma vez, começamos o quê? Aqui, essa fixe norm, ele indica as questões das casas decimais. Ou seja, o número 1 você vai apertar e você vai fixar um número específico de casas decimais. Por exemplo, vou fixar em 3 casas decimais. Você vai ver que na parte do seu resultado vai ficar sempre esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 3 casas decimais após a vírgula. Apertar novamente, por exemplo, ó, fix, colocar 6. Pode ver agora que tem 6 casas decimais fixadas. Isso é um cálculo quando você quer um resultado em específico com um número determinado de casas decimais. Ok? Na outra temos a opção científica. A gente escolhe também, vou colocar 3, por exemplo, ó, a gente vê que vai ficar o quê? Com 3 números e vai ter a notação científica ali. Tudo isso vai variar de acordo com a sua necessidade. E tem o normal também, que é o que a gente mais utiliza. A gente pode colocar 1 ou 2, a gente vai colocar aqui 1, que é um número após a vírgula apenas. Ok? Explorando ainda mais, ó, aqui a que a gente acabou de ver, aqui tem o display. O que isso vai me indicar? Ele vai me indicar o quê? Se eu clicar em 1, aqui vai aparecer a opção das frações. Esse AB barrinha C indica o quê? Que todo o resultado que foi indicado em forma de fração, ele vai ser como fração mista. Ou seja, o A vai ser a parte inteira, o B vai ser o numerador e o C vai ser o denominador. A fração ela vai ser sempre própria e uma parte mista. Quando você clicar na opção 2, a sua fração ela vai ser o quê? Ela vai ser uma fração imprópria. Isso significa o quê? Que você não vai ter uma parte inteira. Todo o seu numerador, ele vai ter tanto a parte inteira quanto a parte fracionária. Isso de forma prática na matemática indica o quê? Na fração imprópria, que é o caso número 2, o numerador ele vai ser maior do que o denominador. Na forma prática é apenas isso. Então você pode clicar em 1 ou 2 e vai escolher a forma com que você quer apresentar ela. Se você apertar então a setinha para ir para o lado, você vai ver a opção dot e coma. Essa opção ela é muito interessante. Por quê? No sistema numérico, a forma com que eles apresentam o número nos Estados Unidos, norte-americano no caso, eles indicam a separação entre, por exemplo, 1000, a gente escreve 1000. Alguns casos coloca 1.000. Lá eles fazem o quê? Ao invés desse ponto, eles usam vírgula. Consequentemente, a indicação para a parte numérica nas casas decimais, eles vão indicar por ponto.
Isso significa o quê? Supondo que você tenha um número 6.890,98. Como estamos habituados, eu falei vírgula e você entendeu que o 98 ele é a parte decimal. Já para o sistema que já vem na calculadora, ele vai ser ponto. Vou até escrever esse número aqui para a gente visualizar agora. Então, AC 6.890. Eu falei vírgula, né? Então vou colocar esse pontinho aqui, vírgula 98. Quando eu aperto igual, você pode ver, ó, 6,890. Essa vírgula apenas separa da unidade de milhar e o ponto ali ele indica onde está a casa decimal. Mas e se a gente quer mudar isso, professor William? Porque a gente quer algo que seja mais relacionado ao que estamos habituados aqui no Brasil. Então você vai apertar a opção mod até chegar no display, aperta a opção 1, vai com a setinha para o lado direito. O número 1, ele vai indicar a configuração que já está, ou seja, o dot. Dot indica que a separação de casas decimais é ponto. O coma é a vírgula, então a gente vai apertar 2. Se você observar ali no resultado agora, ó, a separação entre unidades de milhar está em ponto e de casas decimais está em vírgula. Isso é apenas uma questão convencional, é claro que você pode continuar utilizando com pontos se você está habituado a isso, mas é interessante saber que tem como fazer essa mudança, porque muitas vezes alguns estudantes acabam errando na hora de ver o resultado, principalmente quando é um estudo com muitas casas decimais e coisas afins, ok? Então, essas são as funções de configurações básicas da calculadora científica.